Bem, se estiverem de acordo, vamos dar início a mais uma reunião de Câmara. Sejam bem-vindos, todos. Penso que não há nenhuma ata para ser votada hoje. Antes da ordem do dia, quem é que quer intervir? A senhora vereadora Célia, depois a vereadora Filomena e a vereadora Vitor Rosa. Não sei se a vereadora Vera quer intervir também. Não? Não. A senhora vereadora... Esta é a última reunião desta... É assim, fora da campanha é? Ainda vai haver outra na campanha eleitoral? Está bem. Também queres falar, Vera? Ou não? Sim. Sim, ok. Tenho a vontade de saber do Célia. A reunião. Ora, muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a quem está, a todos os presentes aqui na sala, quem nos vê em casa. Sendo esta a última reunião deste mandato, não sendo a última oficial, mas uma vez que é a última mesmo já em campanha, e acho que eticamente não seria correto fazer qualquer intervenção de despedida na variação em altura de campanha, apraz-me agora dirigir a todos os castro-marinenses algumas palavras. Foi com grande orgulho que aceitei este desafio de já 8 anos. 4 anos enquanto vereadora, agora mais 4 anos enquanto vereadora, mas aqui num papel diferente, num papel de líder, de candidata à Câmara Municipal. Quero-vos dizer que foi em 2001 que fui convidada para integrar as listas do Partido Socialista pela mão de uma pessoa muito querida, de um grande amigo, de um professor, apesar de eu ter sido sempre uma má aluna, mas ele foi um excelente professor, que foi o engenheiro José Domingos, o nosso atual Presidente da Assembleia Municipal. Depois recordo, e é pena que não esteja hoje aqui na sala, em 2005, e é a lembrança que eu tenho, uma lembrança viva, de o senhor José Cabrita andar com a minha filha ao colo em campanha, para eu poder fazer campanha. E quando fui candidata à Junta de Freguesia da altura, e que também perdi por 30 e tal votos, isto é sina. Estes 30 e tal votos acompanham. Portanto, bons momentos vividos. Digo-vos que em 2017, quando fui candidata à Câmara Municipal, foi com grande orgulho, sempre com o sentimento de um projeto, um sentimento de algo construtivo para Castro-Marim. Foi muito fácil arranjar listas. Facílimo, numa semana tivemos as listas. Em 2019, quando aconteceu a nova eleição, também foi fácil arranjar listas. Homens e mulheres livres que aceitaram logo, de imediato, integrar as listas do Partido Socialista. Muita gente nova, é verdade, muita gente nova nessa altura e que continua felizmente. E sem ter que recorrer a uma bolsa de pessoas, funcionários da Câmara, porque não tínhamos essa bolsa disponível, que é uma mais-valia, é uma grande bolsa de recurso. Depois, 2017, como sabem, para mim foi um orgulho ter conseguido a votação que tive, independentemente das avaliações que são feitas, que são sempre feitas as avaliações, o PSD tira as eleições, o Partido Socialista tira outras eleições, mas o que é certo é que por 32 votos, mais os 30, sempre os 30 e poucos votos, não consegui ganhar as eleições em 2017, contra aquela pessoa que é o autarca mais antigo do país. É para mim um orgulho. E sempre de cabeça erguida. Depois, em 2019, efetivamente, tive uma derrota estrondosa. Todos vós sabem, não vou perder tempo com os argumentários que levaram a essa derrota, é visível. E digo-vos uma coisa, podia não ter tido essa derrota. E podia não ter tido porque podia não ter sido candidata. Se tivesse ouvido o Presidente da Federação, não era candidata em 2019. Se tivesse ouvido o Presidente da Assembleia Municipal de Castro-Marim, não era candidata e não tinha sofrido a derrota. Mas quando estamos de corpo e alma, quando não queremos passar esse testemunho, porque sabia à partida que ia ter uma grande derrota, nunca escondi, e as pessoas que foram comigo, lado a lado, e a quem eu tenho que agradecer imenso, o Vítor Esteves, que foi comigo em 2019, sabendo que ia sofrer essa derrota. Todos nós estávamos conscientes, mas em tempo algum
nunca passaria esse mau testemunho para o outro camarada meu. Nunca. Sempre com orgulho, sempre com o sentido de fazer o melhor que sabia, e mesmo assim nós sabemos. Sabemos o quanto foi difícil, porque se houve massacre, os vereadores do Partido Socialista foram muito massacrados, que o diga o vereador Mário Dias, que passou por maus momentos aqui nesta reunião de Câmara, inclusive eu também e outros que nos acompanharam. O massacre foi para todos, não foi só para alguns. Mas sempre convicta, e não me podem acusar em tempo algum de fazer comunicados falsos com assinaturas anónimos, nunca. Sempre, todos os comunicados que fiz, todas as posições que fiz e que tomei, foram sempre assinadas por mim. Nunca tive perfis falsos no Facebook, nunca, não me podem acusar. Essa parte da integridade e o respeito pelos castemarinenses foi sempre um marco neste meu percurso. Nem tão pouco de boicotar. Afirmei que votava contra a praia fluvial, assumi-o, votei contra a praia fluvial, agora assunto tabu, mas e lá está, não é? Já passou este tempo e lá está. Acredito que custe a desenvolver, a construir os degraus, porque são muitos, até chegar lá embaixo, portanto isso também é moroso. Depois também nunca boicotámos, e que aqui nesta reunião de Câmara tragam a ata em que nós votámos contra que o Sr. Presidente gosta muito, Lamaçal. O que é certo é que daqui a pouco tempo o Lamaçal já é um déjà vu, como em outros tempos, e démodé, a palavra era démodé, de outros tempos, já vai passar a démodé, portanto, nada dessas situações me podem acusar. Foi sempre com muito respeito, volto a mencionar, muito respeito, muita integridade, que aceitei encabeçar a lista destes 4 anos, os 2 e estes 2. Estou certa, e é necessário dizer, que estes 2 últimos anos, apesar das provocações inerentes aos cargos, inerentes aos políticos, foi mais leve. Nunca as vereadoras do Partido Socialista se desviaram 1 milímetro das suas posições, das suas convicções e do programa que foi sufragado em 2017. Mas como estou certa, e as reuniões de Câmara têm perdido o impacto, já é residual quase as visualizações às reuniões de Câmara, e acredito que esta não é com o meu discurso que vai aumentar as audiências. As audiências não acredito que seja com o meu discurso, mas quero-vos dizer que esteja eu aqui, em Castemarim, em Faro, em Lisboa ou Bruxelas, qualquer castemarinense pode contar comigo, como tem contado sempre, quer na minha vida profissional, quer na minha vida pessoal, quer na minha vida política, porque este é um até já. Não é um terminar de nada, pelo contrário, é um continuar, é o continuar crítica, e fica aqui uma menção de que quem ganhe estas eleições, seja quem for, o importante é que Castemarim veja o seu desenvolvimento nos próximos anos. Que sejam adaptados e que sejam integrados os fundos que possam vir para Castemarim da melhor forma para os castemarinenses. Ficarei imensamente feliz se isso vier a acontecer, se vislumbrarmos daqui a 4 anos estar aqui, estar aí sentada e dizer sim, senhor, seja quem for o Presidente da Câmara ou o Executivo, fizeram um bom trabalho por Castemarim, e eu serei a primeira a dizê-lo. Portanto, queria desde também já agradecer a todas as pessoas que caminharam comigo, e deixava uma menção muito especial para a pessoa que está aqui ao meu lado, que não precisava de estar aqui, não precisava de todo o desempenho que teve, mas foi uma verdadeira companheira, uma verdadeira amiga, uma pessoa fiel, responsável e que nunca me deixou. Quero-vos dizer que todas as reuniões foram sempre preparadas, todos os assuntos foram trabalhados connosco. Para isso, havendo também muita disponibilidade, quer a nível profissional,
da nossa vereadora Vera, a quem muito agradeço e a quem de ficar reconhecida para o resto da minha vida, porque eu sou uma pessoa grata a quem me ajuda, a quem colabora comigo, serei eternamente grata. E terminava desejando muitas felicidades ao novo Executivo para o próximo mandato, novamente, e acabava com uma frase que eu sei que é uma música que nos é particularmente querida e que também é a música da minha vida. E só com essa frase que eu modifico um pouco, peço desculpa aos autores da música, mas vou modificá-la um pouco. Às vezes é preciso perder para depois ganhar. Continuar sempre, sempre a acreditar. Viva o Partido Socialista, viva Castro Marim. Viva Castro Marim, sempre Castro Marim, porque eu sou Castro Marim. Obrigada. Muito bem, sim, senhora vereadora Célia. Senhora vereadora Vitor Rosa. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, ao público aqui presente e a quem nos vê e ouve lá em casa. Obviamente, na prática não é a última reunião de Câmara, bem entendido, já se percebeu que provavelmente vai haver uma ainda dentro de 15 dias, mas é aquela que haverá mais serenidade para dizer algumas palavras naquilo que tem sido este caminhar em Castro Marim, naquilo que é o Executivo da Câmara. Acho que já é público, já está divulgado, o engenheiro Vitor Rosa não vai fazer parte da próxima equipa candidata ao Executivo da Câmara e, portanto, gostaria de dizer aqui 3 ou 4 palavras sobre estes 2 anos de mandato que tive com a confiança do Sr. Presidente. Portanto, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente o convite e a confiança que teve para comigo ao convidar para fazer parte deste Executivo com um mandato atípico de 2 anos. Portanto, não foi um mandato normal, foi um mandato curto, foi um mandato a correr, ficou muita coisa por fazer. E agradecer, obviamente, à equipa municipal, à Vice-Presidente e à estrutura nomeada pelo Sr. Presidente também, que nos acompanhou neste caminho. Aos presentes da Junta de Freguesia, gostava também de agradecer por terem conseguido criar uma empatia comigo, de forma que se pudesse haver uma proximidade muito grande entre aquilo que são os problemas que são detectados pelos presentes de junta no terreno e aquilo que é a organização geral dos serviços a nível municipal. Aos funcionários, em especial àqueles que quiseram e acreditaram que poderiam trabalhar comigo, sem os funcionários não é possível nenhum vereador desempenhar função nenhuma em termos operacionais. É entendido que não há, por melhor que seja o vereador, por melhor que seja a vereadora, por melhor que seja o executivo, se não houver uma ponte, se não houver um acreditar, se não houver uma ligação, se não houver confiança, parte a parte, é muito difícil que depois se reflita no terreno aquilo que são as vontades do executivo e do seu vereador neste caso. Aos municípios que me procuraram para dar a sua opinião, para pedir na defesa dos seus legítimos interesses, àqueles que me cumprimentam, àqueles que falam comigo, muitos deles com afeto e com carinho. Gostava de dar também uma palavra de agradecimento e dizer uma coisa muito simples: é impossível agradar a todos. As câmaras municipais regem-se por regras muito rígidas, regras porque é um elemento do Estado. Há coisas que é possível a Câmara Municipal atender, há coisas que não é todo possível. E, portanto, nós, quando implementamos uma medida ou quando tentamos intervir no território, tem que ser da forma mais universal e menos parcial possível, porque senão isto não era uma Câmara Municipal, era uma empresa, e a Câmara Municipal não é uma empresa privada. Também às vezes não é possível atender as pessoas porque há duas questões fulcrais na capacidade operativa da Câmara Municipal. Uma é o dinheiro. A Câmara Municipal de Castro Marim normalmente não faz trabalhos sem ter dinheiro para isso. Hoje, por regra, não o pode fazer, mas também nunca o fez. Nem agora, nem no passado próximo, porque não devemos esticar o nosso passo para além
da nossa capacidade de andar. E, portanto, acho que, em termos de rigor orçamental, em termos de rigor financeiro, é importante que a Câmara Municipal faça aquilo que possa fazer com os meios económicos, financeiros e com os recursos humanos também. Às vezes não é possível fazer as coisas porque não temos a capacidade em pessoal, a capacidade em equipamentos para podermos fazer aquilo que queremos. Nenhum vereador, e acredito nenhum técnico da Câmara, gosta de ver um buraco na rua, gosta de ver uma calçada torta, gosta de ver uma árvore que rebentou já o pavimento e as raízes metem-se pelas casas das pessoas. Nenhum executivo gosta de ver isso. Queremos ver as coisas limpas, arrumadas, queremos ver as coisas com condições e com qualidade. E às vezes não é possível fazer as coisas com a rapidez que as pessoas reclamam e às vezes reclamam de uma forma bastante legítima. Portanto, infelizmente não é possível agradar a gregos e a troianos, isto é uma palavra-chave, um chavão, mas, acima de tudo, gostava de deixar esta palavra de agradecimento àqueles que, obviamente, compreendem isso e também uma palavra de paciência àqueles que estão ainda à espera que nós possamos finalmente intervir de forma a melhorar a sua vida naquilo que é o espaço público. Gostava de vos dizer que viro a página, portanto, desta fase da minha vida em termos de vereador, portanto, eu não vou fazer parte do Executivo no próximo mandato e, portanto, não vou estar nestas reuniões, e que aceitei o desafio do Sr. Presidente para fazer parte da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal é um órgão de soberania democrática do município. Na Assembleia Municipal decide-se as grandes opções do plano, decidem-se as estratégias a médio e a longo prazo, decide-se os orçamentos, decide-se a capacidade da Câmara Municipal de criar mecanismos para o desenvolvimento do município. Portanto, a Assembleia Municipal é um órgão muito importante e eu desde já agradeço a confiança do Sr. Presidente para poder candidatar-nos para integrar essa equipa, bem entendido é o povo que vota, para que podamos ter uma Assembleia Municipal capaz, dinâmica e que dê amparo às políticas importantes que são necessárias de implementar no nosso município e que são, ao fim e ao cabo, a estratégia do Partido Social Democrata que irá ser apreciada agora nos votos. Portanto, viro a página deste livro, mas não fecho o livro. Portanto, o Vítor Rosa ainda vai manter-se na vida política de Castro Marim, ainda tem umas linhas para escrever na sua vida sobre aquilo que é o dia-a-dia dos castro-marinenses e nesse sentido o desafio é o mesmo, seriedade, humanidade e, no todo, continuar a servir Castro Marim. Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Vereadores. Bem-aja. Eu, antes de passar à vereadora Vera e à vereadora Filomena Sintra, também gostaria de dizer qualquer coisa, nomeadamente referir-me às intervenções da vereadora Célia e do vereador Vítor Rosa. Sobre a vereadora Célia, também agradeço a sua colaboração como vereadora, conforme compreenderá, neste mandato que termina agora, há duas fases distintas, os 2 anos iniciais e os 2 anos finais, e de facto, conforme compreenderá, eu não gostei muito da sua postura nos 2 anos iniciais. Acho que não foram nada pela positiva, na minha opinião, na minha simples opinião. Acho que nos boicotou um bocado. Aliás, tal como a vereadora falou no massacre, eu acho que os mais massacrados fui eu e a Filomena Sintra, mas admito que possa ter outra opinião. Concordei com uma grande parte do que disse, mas também houve coisas com que eu não concordei, e eu, como pessoa de dizer na cara aquilo que eu sinto, vou-lhe dizer, não gostei que a senhora vereadora Célia, por exemplo, tivesse falado na bolsa dos funcionários da Câmara,
que não pertenceram às vossas listas e pertencem às listas do PSD. Acho que os funcionários da Câmara são como outros quaisquer, que têm a liberdade de pertencer ou não às listas que eles entenderem, quer dizer, não são pressionados, não são... Portanto, acho que não há nenhuma bolsa de funcionários que pertence ou deixa de pertencer às listas. É a vontade expressa dos funcionários da Câmara, que têm tanto direito como outros qualquer de pertencer ou não, a seja a que lista for. A senhora vereadora falou na derrota estrondosa, pronto, paciência. Agora, em relação à Praia Fluvial, eu gostaria, à Praia Fluvial, Centro de Atividades Náuticas, gostaria de voltar a frisar isto. Já frisei algumas vezes, mas é sempre bom repetir. Houve um acordo entre nós, entre os vereadores do Partido Socialista e do PSD, acordámos no Centro de Atividades Náuticas. A única desacordo que havia era nas piscinas flutuantes, que de facto é um custo mínimo em relação àquela obra. Portanto, é bom que tenhamos isto em linha de conta. Houve acordo entre nós, PS e PSD, no que diz respeito à execução da obra do Centro de Atividades Náuticas, exceto nas piscinas flutuantes, que é um pequeno custo daquela obra total. Depois, de facto, eu admito que não tenham votado contra o lamaçal, mas que se atrasaram, na minha opinião, o lamaçal já devia estar resolvido há muito tempo, não fosse o tal boicote que eu falo muitas vezes. Senhora vereadora, a senhora vereadora diz que as reuniões de Câmara agora perderam aquele impacto, o impacto que tinham, e, na minha opinião, ainda bem que perderam aquele impacto que tinham, porque, de facto, assistimos, nos 2 anos iniciais deste mandato, a um espetáculo degradante, que só deixou mal Castro Marim, e, de facto, eu não gostaria que voltasse a haver aquele impacto, aquele espetáculo. Eu acho que foram 2 anos, repare, eu não me quero lembrar da telenovela da empresa municipal, que aquilo é uma telenovela, meu Deus, pá. O tempo se gastou, os meses, os anos, as discussões estéreis que aqui tivemos, o tempo, as energias que nós todos perdemos à conta da telenovela da empresa municipal. Meu Deus, isto eu quero esquecer. A senhora vereadora disse finalmente uma coisa com que eu estou de acordo, aquela música que diz que é preciso perder para depois se ganhar. Eu, por acaso, tenho tido o azar ou a sorte de ganhar sempre, mas pronto, mas isso é outra questão. Mas penso que quando a senhora vereadora diz isso, fala em não desistir. Não desistir, e há 2 palavras no meu dicionário, alguém rasgou aquelas folhas. Há 2 palavras no meu dicionário que eu não tenho. Uma delas é medo, e a outra é desistir. Rasgaram aquelas folhas. Rasgaram. Senhora vereadora Vera. Deixa-me só falar do Vítor Rosa. Agradeço, Vítor Rosa, a tua solidariedade, o teu trabalho, o teu desempenho, que de facto foi digno de realce. Foste sempre colaborante e foste sempre solidária para comigo, para com a Filomena, para com o Executivo, e como tal agradeço e como vizinho novo que és, acho que Castro Marim ainda precisa muito de ti. Senhora vereadora Vera. Peço licença para retirar a máscara, só favor. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Mais uma vez estou aqui, firme, a desempenhar um cargo que não esperaria desempenhar, em consequência das eleições intercalares de 2019. Quero, primeiramente, e porque fiz parte também deste Executivo, integrei este Executivo nos últimos 2 anos, quero deixar aqui um pedido de desculpas a todos os castro-marinenses, porque eu fiz também parte do Executivo que pouco ou nada fez por Castro Marim, a não ser, agora, nos últimos 4 meses, antes das eleições autárquicas, ir a velocidade de cruzeiro,
com pequenas intervenções que podiam ter sido feitas independentemente e não havendo a desculpa da pandemia. Deixar aqui um profundo agradecimento à Célia, a minha companheira nestes 2 anos e a pessoa que deu a cara pelo Partido Socialista nos últimos 8 anos e nos últimos 4 anos, na história mais difícil da democracia no Concelho de Castro Marim. Para ti, Célia, em nome de todos nós PS e em nome de todos aqueles que te elegeram, paz, toda a paz e saúde do mundo. Eu costumo ser breve e no discurso do nosso digníssimo, excelentíssimo Presidente da República deste ano, após vitória, guardei com todo o amor e carinho uma frase até hoje aqui no meu telemóvel que foi dito pelo senhor. E gostava que, independentemente de quem for eleito a 26 de setembro, que possa pôr em prática o que o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa disse no seu discurso após vitória, e vou passar a ler. Quem recebe o mandato tem de continuar a ser um presidente de todos e de cada um dos portugueses. Um presidente próximo, um presidente que estabilize, um presidente que una, que não seja de uns os bons contra os outros, os maus. Que não seja um presidente de facção. Talvez, e sendo palavras de uma pessoa que eu sei que o nosso Presidente de Câmara tem um profundo respeito, possa fazer eco, independentemente de quem for o próximo mandato da Câmara Municipal de Castro Marim, possa pôr em prática. Relativamente a mim, quero me dirigir a todos os castro-marinenses que, independentemente dos desafios políticos que a Vera Martins, castro-marinense, aceite, há uma certeza, é que independentemente de todos os meus desafios políticos e dos resultados eleitorais em consequência desses desafios políticos, eu vou sempre e continuar a ser uma de vocês, entre vocês. Meu muito obrigada e será sempre um até já. Se me é permitido também tecer algum comentário em relação ao que a vereadora Vera disse, de facto, claro que eu não concordo quando a senhora vereadora dá a entender que só nos últimos 4 meses é que temos feito alguma coisinha. Eu acho que, de facto, nestes últimos 2 anos temos trabalhado bem, pela positiva, temos realizado muito da obra. E não posso estar mais de acordo com as palavras do Presidente Marcelo, aliás, pessoa de quem eu já conheço há algum tempo e partilho completamente aquilo que a vereadora Vera disse. Aliás, repare, se eu fosse um presidente de facção, eu não teria aumentado a votação de eleição para eleição aqui nesta Câmara, nesta tal como na de Alcotim. Quer dizer, se eu fosse um presidente de facção, se fosse um presidente dos do PSD, de certeza absoluta que não teria aumentado de ano para ano a votação. Senhora vereadora Filipe Bilbena Sintra. Muito bom dia a todos. Isto há vantagens e desvantagens de ser a última a falar. Entretanto, há aqui uma série de coisas que me deixam a fervilhar. Mas, acima de tudo, acho que todos nós temos uma passagem nas nossas vidas pessoais, profissionais. Encaro isto como uma passagem, um desafio. Ser eleita é uma honra, mas não ser também é uma porta aberta para outras oportunidades. E aquilo que achamos ganhar em eleições, perdemos noutros campos da vida. E, portanto, devemos olhar sempre isto como um percurso que tem esses dois lados. Não concorrer é nunca dar a oportunidade a nós próprios de termos um papel mais ativo, político e de uma cidadania mais ativa. Portanto, eu acho que estão todos de parabéns, os que foram eleitos, os que têm funções, os que estiveram na oposição. E a melhor maneira de trilhar o futuro é criá-lo agora, sempre no presente. Acho que este mandato foi um mandato de grande aprendizagem, de grande mágoa, de grande saturação.
E eu acho que quando nós fazemos uma reflexão para nós, no nosso íntimo, pensamos porquê isto e porquê assim. É da natureza humana, muitas vezes não confiamos, falamos muito em democracia, ainda não conseguimos construir uma oposição positiva porque o povo não quer uma oposição positiva. E vejamos o que acontece no país. Um partido, o maior partido da oposição, ao facto de não atacar o governo, é atacado porque não ataca o governo. Portanto, isto é uma cultura que nós temos que mudar. Temos que valorizar os contributos positivos. E a oposição tem um papel positivo. Não termos oposição torna-nos, desvia-nos um bocadinho do foco dessa leitura de servir todos, porque às vezes a oposição chama-nos sempre à razão daquilo que temos que fazer mais e melhor. Agora, gostaria de fazer, eu ia fazer aqui uma intervenção, era sobre aquilo que temos neste momento a acontecer no Conselho, e depois todas estas conversas fizeram-me, obrigam a fazer aqui uma retrospectiva do que é que foram estes 4 anos. Estes 4 anos começaram com um presidente e uma vereadora, os mandatos todos, os pelouros todos foram concentrados nestas 2 pessoas sem competências atribuídas. As competências que nos foram atribuídas, eu não me esqueço a forma jocosa como aconteceu, foi a competência para captura de animais perigosos, que eu votei contra, e a competência para retirar, autuar quem retirasse azulejos das fachadas. Isto aconteceu há 4 anos. E esses 2 anos foram terrivelmente duros, psicologicamente duros e pouco produtivos, com um reflexo gravíssimo na estrutura da Câmara, nos tais funcionários. Porquê? Passaram a ter medo, passaram muitas pressões, houve qualquer assunto que vinha à Câmara, quando me falam em percentagem, que foram votados 99% dos assuntos, ou 95%, claro, eu todos os dias aprovo centenas de coisas, tal como o Sr. Presidente e tal como o vereador Vítor Rosa. Se entrarmos essas centenas de coisas insignificantes no cômputo das coisas importantes, fazemos muito. Agora, o importante é as coisas relevantes foram sistematicamente adiadas, reprovadas. Das coisas que mais me custou foi o chumbo ou a alteração do caderno de encargos da empresa para a recolha de resíduos sólidos urbanos. Como sabem, tínhamos um compromisso que a oposição não aceitou, não quiseram essa empresa nessas condições, e a reprovação do mapa de pessoal. Também aconteceu, e dos concursos de pessoal. Muitas coisas que não se medem em obras, mas que se medem na eficácia do Executivo, porque o Executivo sozinho não faz nada. Senão, um Executivo é um líder, é uma ponte entre aquilo que são os desejos, as pretensões das pessoas, os problemas, o sonho do seu líder e a capacidade de liderança da sua equipa. É isso que são autarcas. O resto não é a pessoa que vai recolher os resíduos, não é a pessoa que vai atender nas taxas, não é a pessoa que... portanto, e quando se retiram os instrumentos ao Executivo para poder servir, estamos a prejudicar toda a comunidade e estamos a prejudicar os poucos que estão em funções. Mas a Vera, com a sua frase curta, conseguiu-me tocar aí numa ferida, porque o que eu acho é que mesmo assim, e com a colaboração de muita gente, e particularmente dos funcionários, que passaram 4 anos terríveis por vários motivos. Tivemos primeiro 4 anos em que não pudemos contratar ninguém, só a partir de 2013, 14 é que o orçamento, 17 é que o Orçamento de Estado desbloqueia a possibilidade de novas contratações, só em 2016, portanto, neste mandato, e tivemos o processo da empresa municipal, que foi um processo duríssimo, em que nos comprometemos a integrar as pessoas todas na Câmara Municipal, e assim foi, só não integrou quem não quis ou não reuniu ou quis rescindir contrato. Tivemos momentos muito tristes, infelizes e profundos, nomeadamente um acidente gravíssimo que tivemos com colaboradores do município, que todos sabemos o que é que aconteceu e que a mim particularmente me doeu muito e nos faz pensar a importância
de ter os documentos, tudo em ordem, porque à hora da verdade, a primeira pessoa a ser apontada é sempre o eleito executivo e obviamente, nós temos que assumir essas responsabilidades, ainda que a cultura neste país não esteja a ser essa. Falha-se, erra-se, morrem pessoas, acontecem desgraças, ninguém se demite. Este país está a viver esta forma estranha de assumir as suas responsabilidades, mas foi um mandato marcado por isso, foi um mandato marcado por um tornado em que só havia um presidente e um vereador, não havia um comandante da Proteção Civil, tampouco. Foi um mandato marcado por umas eleições intercalares, foi um mandato marcado por uma comissão administrativa cujos poderes ainda eram mais reduzidos, mas as exigências das pessoas, as ruas limpas, os resíduos recolhidos, os contentores, eram as mesmas, obviamente, e foi um mandato marcado por uma pandemia, quase 2 anos de uma pandemia, portanto, tivemos uma primeira fase de mandato nesta minoria, tivemos uma comissão administrativa, tivemos eleições intercalares, tivemos eleições em junho de 2019 e depois, em dezembro, começa a saga da pandemia. Tudo isto marca-nos, é difícil. E a pandemia o que é que significa também aqui na estrutura do município? Significa um medo grande dos colaboradores em desempenhar as suas funções, as equipas de espelhos, isolamentos, os pedidos de teletrabalho, o muito trabalho que não se consegue fazer, os fornecedores que não fornecem, as empreitadas ficam paradas, os preços das empreitadas que dispararam e quando falamos, tiveram 2 anos para recuperar, tiveram uma maioria para recuperar. É irrecuperável aquilo que não se fez no seu tempo. Porque uma obra que custava 1 milhão ou 800 mil, e hoje vamos ter aqui um exemplo, hoje custa 1 milhão e 100 ou 1 milhão e 200 mil e não temos empreiteiros. Os preços dispararam, não há fornecimentos. Portanto, e os fundos que nós tínhamos que executar há 3 anos, não conseguimos reforços de financiamento porque não executámos dentro do prazo. E isto são coisas que não se medem. Quando se fala em reprovar uma obra, significa reprovar 2 anos de trabalho prévio, que tem a ver com um projeto, tem a ver com um concurso, tem a ver com parceiros, tem a ver com negociação com as entidades e chega à Câmara e é reprovado. Quanto aqui ao envolvente da Casa do Sal, e que fique bem claro, que a coligação CM1 e PS, vereadora, não chumbou, simplesmente não quis discutir o assunto porque violava um plano pormenor. Sei exatamente, posso lhe reproduzir exatamente e sei exatamente quem foi o mestre desse pensamento. Chama-se Dr. José Estevães e o Partido Socialista foi solidário com isso. E agora o Partido Socialista, pelo que eu ouço... O vereador Mário Dias. Pronto, mas não foi a vereadora... Estudou o plano em pormenor, peço desculpa. Mas a vereadora foi solidária. Foi solidária. Pronto. E E foi retirado e tivemos que fazer a figurinha, que é uma figurinha, de não se confiou naquilo que os técnicos estavam a dizer, para pedir à CCDR parecer. E agora o que mais me espanta é ouvir o Partido Socialista dizer que se fossem eles tinham acabado com o plano que justificou o atraso e a mudança das casas de banho. Agora, o Partido Socialista em campanha está a dizer que se fosse ele já tinham acabado com o plano. É estas coisas, estas incoerências. Nós podemos mudar de opinião, mas temos de ser coerentes e dizer assim, mudei de opinião, porque eu também já fui uma grande defensora deste plano, mas há muitos anos que abandonei esse pensamento. Um plano de urbanização, um plano pormenor para o campo de futebol. É uma coisa que nos parece interessante à partida. Agora, percebendo as dificuldades de fazer obras neste espaço e envolvente a Casa do Sal está a ter imensas dificuldades porque o nível freático é elevadíssimo, mal se começa a escavar, começa a jorrar água naquelas valas para colocar manilhas, eu acho que um bom decisor, só se não tivesse mais terreno para se expandir, mas num concelho que tem 300 km², qual será a necessidade, digo eu, hoje, e, portanto, até podem antecipar aquilo que é a minha posição sobre aquele plano, já na altura era, quando quisemos fazer esta envolvente da Casa do Sal, eu acho que são coisas que foram pensadas, foi um plano que foi pensado, mas quando foi pensado esse plano, não se conhecia tão poucas dificuldades de construção como, por exemplo, esta biblioteca que veio a posteriori. E eu acho que nós, perante estas coisas, temos que dar a mão à palmatória e pensar assim, não será a melhor decisão porque estaremos muito mais para fazer o mesmo em espaço que poderemos alterar. Com a diferença que a legislação também muda e hoje
em dezembro de 2022, deixa de haver solo urbanizável. É rústico ou urbano. E a transformação de solo rústico e urbano vai obrigar a um conjunto de parâmetros e de estudos de viabilidade económico-financeira e sustentabilidade ambiental que os municípios estão obrigados. Nós, Câmara, não temos estrutura técnica para essa nova realidade. Temos que constituir. Os projetistas não têm estrutura, ainda não perceberam desta nova dinâmica. As pessoas continuam a ter solos expectantes, urbanizáveis, porque acham que ainda vão transformar mais urbanizável. É uma inevitabilidade. É uma lei que saiu em 2015 e o município não tem qualquer possibilidade de alterar. É força de lei, é a Assembleia da República, é uma lei dos solos que demorou 40 anos a ser alterada. Foi alterada em 2015 e tem este efeito. E, portanto, este plano hoje, nestes contextos todos, se calhar não é uma prioridade. Portanto, atrasou-se sim, demorámos só nessa emissão de parecer e pedido da CCDR 7 meses, e hoje a obra, como sabem, o concurso depois foi lançado e o valor já não era aquele, foi lançado novamente e o valor teve que subir, e agora estamos em cumprimento com o fundo comunitário porque não temos execução nos termos que estamos obrigados. Mas dizer que fizemos muito, mesmo assim, foi uma equipa, sozinhos não fizemos nada, mas fizemos muito. Fizemos a repavimentação da aldeia de Odeleite, fizemos a pavimentação do Monte Francisco, fizemos o Largo Paco de Lucia, fizemos a pavimentação da zona da Casa Alta, da Bernarda, da Estrada da Cebola, fizemos a habitação social da altura, acabámos aquilo que estava ali há anos parado, lançámos a obra, iniciámos a obra das infraestruturas de envolvente da escola da altura, o célebre plano pormenor número 1 da altura, que infelizmente foi embargado e vai retomar agora a obra. Fizemos o passadiço de altura, que aí o CMU era contra e o PS foi solidário nessa decisão, porque também tivemos aí um certo impasse, ainda que o vereador Mário me obrigasse a ir a uma reunião à APA para discutir a altura do passadiço, e tivemos a discutir com o professor doutorado em sistemas dunares. Portanto, tivemos mais uns meses atrasados também nessa obra, a esse propósito. Porquê? Porque eu percebo, nós estamos nestas funções e pensamos sempre que poderíamos ter uma ideia melhor, mas se houver confiança, confiamos na estrutura técnica. Não é o vereador, não é o presidente que vai definir que aquilo tem que ser a 2 metros ou a 3 metros. Pode questionar e é legítimo questionar. Fizemos redes de abastecimento de água a 32 localidades e a pavimentação dessas 32 localidades. Fizemos o reforço de abastecimento de água ao Rio Seco. Lançámos a obra, e não vou falar sobre ela agora que temos isso num ponto da ordem do dia, da obra do Pisa-Barro. Portanto, comprámos novos autocarros adaptados, comprámos novas viaturas, começámos obras de adaptação do armazém, fizemos um acordo coletivo de trabalhadores, comprámos fardas pela primeira vez para os trabalhadores, comprámos uma nova viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos, um processo que só para que as pessoas saibam demorou mais de 2 anos só para podermos estar cá para ter cá uma viatura. Fizemos a ciclovia Castro Marim, Vila Real de Santo António. Iniciaremos a ciclovia Castro Marim, Praia Verde. Focámos na Verde Lago, um empreendimento que não é do município, mas que assegurou já para este ano, a partir deste ano, obras para requalificar a Rua da Lagoa, o pavilhão poliedesportivo, a requalificação da 24 de junho, a requalificação de espaços verdes, são cerca de 4 milhões e 300 mil euros. Conseguimos renovar o alvará que tinha sido caducado, cassado, da Retur, e à conta de um embargo que demorou 5 anos a ser arbitrado no tribunal, e à conta das queixas da altura de um vereador que se chama José Luís Domingos e da Associação de Moradores da Retur. A obra retomou felizmente a bem de todos, é bom para todos nós resolver aquele problema, é uma pérola na frente mar. Portanto, vereadora, isto eu podia enumerar aqui imensas coisas, a autorização de novos espaços comerciais em altura, não o fizemos de forma vã, exigimos contrapartidas, a nova rotunda para os Corvinhos, o Pingo Doce vai ter que fazer 2 arruamentos em altura, a abertura da artéria nascente norte-sul para ligar ao centro da altura, e a abertura e a ligação à 24 de junho, que é no seguimento da Rua da Liberdade, aquela rua do Intermarché.
Começámos o projeto, o estudo do projeto para a Rua da Lagoa e fomos massacrados ao criar aquelas zonas de derivação e zonas de medição de caudal também, que nem sequer Castramarim tinha para avaliar as suas perdas. Substituímos mais de 1000 contadores para telemetria, comprámos viaturas elétricas, apoiámos o lar de Alzheimer, definimos 1 milhão para o lar de Alzheimer, apoiámos aquilo que nos comprometemos para o lar da altura que já está aberto. Portanto, isto tudo neste mandato que parece, como a vereadora diz, que fizemos só nestes 4 meses. Não, isto para se fazer demora muito tempo. Por exemplo, a pala de sombreamento da escola de altura, que era uma coisa muito desejada pela comunidade, pelos professores, só para colocar uma pala demorámos 2 anos entre projeto e a instalação da pala. A requalificação do parque infantil aqui em Castramarim foi uma obra de 240 mil euros. Demorámos 3 anos para que se conseguisse. Era uma obra que já carecia de ser feita há cerca de 10 a 15 anos. Estamos a substituir, a tirar a subtelha e o amianto desse mesmo equipamento está neste momento a acontecer. Portanto, eu poderia enumerar N coisas. Há uma rua sem saída que é a travessa da Nora em altura, é uma promessa do Partido Socialista, para o que sei, há muitos anos, passaram 20 e tal anos, nós fizemos não só às expensas do município, porque isto também obriga a engenho e obriga a uma grande confiança na estrutura técnica. Foi exigido a quem fez aquela casa lá que participasse parte dessa infraestrutura. E, portanto, isto tudo dizer que espero que qualquer equipa que trabalhe com estes trabalhadores os consiga motivar. Não é fácil motivar funcionários públicos por muitos motivos. E estes funcionários públicos tiveram as suas carreiras congeladas, como nós somos, 10 anos. E não é fácil porque o mercado de trabalho está em ascendente, está em ascensão e é uma atração para estes trabalhadores que têm competências. Nós temos aqui nesta sala um técnico que faz desde o som, faz a eletricidade, que é o Nuno Mido, é um técnico que faz de tudo. Esse técnico, obviamente, é sediado lá fora no mercado de trabalho, como muitos outros, como aquele que faz a reparação das fontes, como aquele que faz a reparação das rupturas, como aquele que o engenheiro que aprecia projetos e que ganha 1000 euros, enquanto os projetistas recebem o seu merecido honorário, mas que sabemos todos nós que é noutra dimensão. Já falaram no Centro de Atividades Náuticas da barragem de Odoleite, uma obra difícil, e aí o acordo que o Sr. Presidente fez com o Partido Socialista, sabem todos que eu era a pessoa que iria votar contra e iria ficar muito mal na chapa, como sabem. Portanto, isso, nós temos que, ainda bem que as reuniões foram gravadas, vereadora, porque nós facilmente podemos recuar e dizer assim, na reunião tal, isto aconteceu. A rede de rega da Várzea de Odoleite, que o engenheiro Mário Dias já disse várias vezes que nós só fizemos uma mera candidatura, isso é uma mentira. Por conhecer a falta de reconhecimento, muitas vezes, que as pessoas têm em relação ao nosso trabalho, fiz um memorando de 3 ou 4 páginas que foi apresentado na Assembleia Municipal e que pedi para que constasse em ata, para que se dissesse nesse memorando a verdade sobre esse processo. São 1.700.000 euros de uma rede de rega que está prometida há 25 anos e que nunca foi feita. E que nós estamos a servir entre barriga de aluguer, entre aspas, que é o Estado não foi capaz de fazer, o município faz o projeto, faz a candidatura, financia e entrega ao Estado, que é para o Estado entregar à cooperativa de rega de Odoleite. E acredito nesses projetos, e eu acredito que o Partido Socialista também acredita nesses projetos, e eu acho que se todos falarmos bem, ganhamos todos sobre os mesmos projetos. Eu não sei, estou aqui a falar não sei, perdi o tempo, não sei se... Não, é porque a vereadora disse que a gente não fez nada. Não fez nada. Como hoje é a última reunião... Deixa-me. Pode falar pode exteriorizar o que lhe vai dentro da sua alma. Vereadora, não é mais do mesmo. Eu vivo as coisas com muita intensidade. E se me conhecesse mais pessoalmente, sabe que assim sou. Não gosto que se ofenda pessoas, nunca ofendi a ninguém. Repudio todo o comportamento sexista, homofóbico, xenófobo, e fui vítima disso. E, portanto, e nós mulheres, desculpem lá os senhores que estão aqui nesta mesa, mas é muito mais difícil estar nestas funções, porque o escrutínio é muito maior, até porque choramos, somos fracas, um homem é um querido.
se bebemos uns copinhos a mais, está desorientada, o homem é fantástico, é um divertido. Isto é a sociedade, não sejamos hipócritas. Nós temos que contribuir para que este pensamento se altere, mas temos que viver nele e proteger-nos no meio dele. E as mulheres têm que ser mais solidárias umas com as outras, que é outra coisa que temos que aprender com os homens. E portanto, é muito mais difícil, vereador. Eu sei que é. E ainda por cima temos que ser boas mães, temos que andar bem vestidas e temos que fazer tudo perfeito. E no fim, se falhamos em alguma coisa, esquece tudo o lado positivo, porque falhamos em alguma coisa. Portanto, a vereadora teve essa derrota, sabe com certeza que fez essa análise, sabe que provavelmente não foi por desmérito seu, mas consegue fazer essa análise. Em várias reuniões lhe cheguei a dizer, escute-me, porque há pessoas que têm essa capacidade de nos envolver e nós vamos, que eu também já fui e irei, com certeza, esta vida é assim, nós não somos... às vezes, o seres de emoções tem esse lado bom e esse lado mau, que vamos facilmente. Mas, para falar por último da fase da pandemia, tivemos uma relação extraordinária com o Sr. Delegado de Saúde e foram 1 ano e meio, 2, de grande aproximação da Câmara, do Centro de Saúde. Houve uma grande ligação, não só na parte de... Provavelmente a maior de sempre, o maior desafio que o município teve em relação à saúde aqui no concelho, e tanto a parte da vacinação, que correu muito bem, como a articulação estreita, sem grandes folclores, como a parte dos rastreios, do controle. Tivemos um delegado de saúde duro, mas que nos deu uma grande escola. E hoje todos nós interiorizamos, hoje todos nós respeitamos. E eu sinto que ficou em nós essa aprendizagem, esse respeito. Já lhes fizemos aqui esse agradecimento, mas fomos pioneiros em muitas coisas. Pioneiros na testagem em massa, pioneiros na forma de isolar os estabelecimentos, do atendimento à porta. Parecia tudo ridículo. Éramos tão pioneiros que parecia tudo ridículo aos olhos de alguns. E tivemos também ao lado das pessoas com mais dificuldades. Não olhámos bem se os nepaleses eram de cá, se não eram de cá, precisavam de comida, levávamos comida. Não olhámos bem se tinham cá residência fixa ou não, mas se precisavam de um sítio para estar isolados da família. Houve aqui uma rede de entre alojamentos locais, a Paróquia da Altura, o Castro Marim Golf, o Eurotel, o Boutique Hotel também. Houve várias entidades que, de uma forma solidária, tiveram ao nosso lado, e eu acho que tivemos ao nível daquilo que foi um bom serviço público, humanista, e aqui não se tira de ninguém para pôr em alguém. Todos foram peças fundamentais. Houve muita solidariedade e acho que Castro Marim, e apareceu várias vezes nas televisões, e as pessoas às vezes dizem que o Presidente tem lá alguma coisa nas televisões, mas não, às vezes é o saber fazer diferente. Às vezes é o fazer, é fazer diferente, fazer com alma. A alma sente-se nestas nossas ações, e é a forma como comunicamos. Temos que olhar para o futuro, e para isso também trabalhamos muito no novo hotel que já foi aprovado, envolvendo a norte da 125, na antiga casa que chamamos a Casa do Pugilista, a Casa Verde. Temos o Hotel da Maravilha, que é um projeto único no Algarve, provavelmente no país, que está em construção e se prevê a abertura em setembro de 2022, e que é um conceito muito naturista, muito para o desporto, para o yoga, para o reiki, para a meditação. É uma grande infraestrutura projetada para grandes clientes, que tem inclusive um espaço para... e tem uma ligação para poderem vir clientes em jato privado, para vocês verem um tipo de... Isto tudo vai criar postos de trabalho. Como, por exemplo, fomos o primeiro município do Algarve, penso, e digo isto com alguma reserva, porque na altura falámos com o ICNF e com a Agricultura, e não havia ninguém que emitisse uma declaração de interesse para que tivéssemos uma plantação de ervas medicinais, que as pessoas riem às vezes porque também tem o nome de cannabis medicinal, mas que isso tem um impacto brutal na nossa comunidade. Vai ter um impacto porque traz novos técnicos que já estão cá, de laboratório, farmacêuticos, engenheiros, e que
também vai criar oportunidade aos nossos jovens que se formam nesta área para para ter um posto de trabalho na sua terra, coisa que nunca imaginariam até um projeto destes aparecer, nunca imaginariam que isso acontecesse. E estas pessoas precisaram de casa, compraram as casas abandonadas, estavam na Quinta da Cerca e estão a acabar, todas aquelas casas estavam ali abandonadas. Ganhamos todos, ganha quem está na Quinta da Cerca, uma urbanização que para nós começou com uma intervenção na sua entrada. A vereadora está a dizer que eu vou baixar as audiências. Já há pessoas a desligarem a televisão. Isto passa-se para a frente no computador, passa-se para a frente, depois vai só aos assuntos importantes. E, portanto, eu acredito muito neste Castro-Marim, quem quer que cá esteja, acredito que cá estarei, se houver saúde e se não houver outros desafios na vida, que tenhamos que rumar para outras bandas. Integro as equipas, como sempre integrei, já integrei várias equipas. O importante sempre, um princípio sempre, é a verdade, solidariedade e espírito de equipa. Isso, muitas vezes dizemos isso, mas na nossa prática temos alguma dificuldade em fazê-lo. E ser equipa não significa não discutir, que eu sou das pessoas que mais discuto provavelmente aqui porque tenho alguma opinião vincada em algumas coisas, para não dizer muitas. Mas isso faz parte para mim. Guardar e dizer coisa diferente daquilo que se sente e pensa, é que para mim é que não se constrói. E, portanto, agradecer a todos que permitiram que chegássemos aqui. Não somos nada nem ninguém sem todos. E eu, da minha parte, agradecer ao Vítor, agradecer à Vera, agradecer à vereadora. A senhora doutora Amaral vai ter que continuar a levar com a minha impulsividade, que é característica. Olha, que eu sofro do coração. E, portanto... A vereadora em off está a dizer que quando resiste a isto, resiste a tudo. Não, depois está um treino que é desligar o cérebro e dizer está bem e pronto. Muito bem, eu vou-me calar e agradecer. Deixa-me só mandar uma piadinha aqui à nossa vereadora Célia, ela que diz que eu mando nas televisões todas. Ontem descobri mais uma televisão que eu desconhecia, televisão do SAP-PT, que me fez uma entrevista, mas uma entrevista muito gira. Tinha lá uma parte séria e tinha outra mais na brincadeira, com perguntas de resposta rápida, em que me recordo qual é a sua melhor qualidade. E eu, é ter pachorra. Tem o seu pior defeito. Olha, é ter muita pachorra. Mas depois fizeram uma pergunta. Então, para si, quem foi o melhor presidente da Câmara de Castro-Marim? E eu, resposta rápida, José Guilhermina Anacleto. Pá, isto pode, de algum modo, criar um certo mal-estar em algumas hostes, mas esta foi, a minha opinião, a resposta rápida. Isto tudo talvez responda ali àquilo que a vereadora Vera disse. Eu nunca serei presidente de facção. A vereadora Vera, para mim, Castro-Marim, os castro-marinenses estão sempre à frente do PSD. A Filomena falou aqui de uma coisa que eu já não me lembrava, mas de facto foi horrível. Aliás, eu acho que todos nós sofremos nestes 8 anos, que eu estou aqui há 8 anos e tenho sofrido muito. Tenho tido umas alegrias muito grandes, mas também acho que sofri muito. E agora fizeste-me lembrar uma, que foi quando a Troika se instalou em Portugal, os municípios portugueses todos tiveram impossibilidades de contratar funcionários novos. No caso particular de Castro-Marim, era o município que menos funcionários tinha no Algarve, iam-se reformando e não podiam ser substituídos. Como se isto não bastasse, a Assembleia Municipal, que nós nunca tivemos a maioria na Assembleia Municipal, decidiu rescindir, acabar o contrato que nós tínhamos com uma empresa que nos ajudava na recolha de resíduos sólidos. Agora imagina. Portanto, obrigaram-nos a rescindir o contrato que tínhamos com essa empresa.
não podíamos contratar funcionários novos durante 4 anos e tínhamos que recolher os resíduos sólidos todos, para já não falar no verão. Portanto, já imaginam bem as dificuldades, o sofrimento que isto tudo originou. Bem, eu nem quero pensar no que se passou. Bem, depois, já falaste aí no delegado de saúde, meu Deus, em plena pandemia, despede-se um delegado de saúde, ainda hoje eu não sei as razões porque é que isso aconteceu. Não sei se os vereadores sabem, mas eu não sei. Eu que sou o presidente do Conselho da Comunidade, que faz parte da direção do ACES, já perguntei, eu que não fui tido, nem achado, nem ouvido. Portanto, isto, de algum modo, revela bem, talvez, vereadora Vera, talvez alguns setores do Estado, esses sim, exerçam as funções com o tal, beneficiando da tal fação. Eu não sei se é pelo facto do delegado de saúde ter uma boa relação com o Presidente de Câmara, que não era socialista, mas foi despedido em plena pandemia, sem qualquer razão, que eu ainda hoje não sei. Não sei. Meu Deus. Senhora vereadora Célia, finalmente, reparou, foi a senhora que falou, eu não falei, teve uma derrota estrondosa. Eu, se quer que lhe diga, e penso que vai concordar comigo, a derrota estrondosa que teve não é alheia aos 2 anos iniciais deste mandato, à sua postura, à postura repare, porque o povo, na minha opinião, tem sempre razão. O povo não se engana, o povo, ao contrário do que alguns pensam, o povo não é parvo, o povo apercebe-se, o povo sente, aliás, o povo viu. E como tal, bem, mas isso é passado e o que interessa é o futuro, e estamos aqui para dar as mãos, para trabalhar pelo futuro, e eu acho que o futuro de Castro Marim é risonho, acho que já lá vai as desgraças que aqui aconteceram, e estamos aqui para arregaçar as mangas e trabalhar pelo futuro risonho de Castro Marim. Não sei se alguém quer mais dizer alguma coisa. Se não, passamos à ordem de trabalhos propriamente dita. O ponto número 1, informações. O saldo do dia de hoje cifra 100. Operações orçamentais, 3.170.033 euros. Operações não orçamentais, 1.321.819 euros. Ponto 2, aquisição de alimentos para os animais nas zonas afetadas pelo incêndio, a ratificação. Alguma dúvida neste ponto? Pode-se para a votação. Quem vota contra, quem se abstém. Ponto 3. Exercício do direito de preferência do imóvel situado na rua 25 de Abril. Alguma dúvida? Pode-se para a votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. A mesma coisa em relação na rua do Castelo, Castro Marim. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 5. Alteração por adaptação do Plano Diretor Municipal de Castro Marim aos planos especiais de ordenamento do território. Alguma dúvida em relação a este ponto? Tenha a vontade, Sr. Vereador. Estes assuntos da área do planeamento e do ordenamento são assim aparentemente secantes, mas como isto se transforma em força de lei, é importante darmos algum destaque. E o que aconteceu com aquela lei que eu falei da alteração dos solos, também houve uma obrigatoriedade, um prazo, para transpor os planos especiais de ordenamento. No caso específico de Castro Marim, a transposição dos planos especiais de ordenamento refere-se especificamente a quê? Plano de ordenamento da Orla Costeira, Vila Moura, Vila Real de Santo António, que é o que determina as regras da Frente Mar, Plano da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim, Vila Real de Santo António, é o que determina as regras de ocupação, neste caso só se transpõe aquilo que se refere à ocupação do solo na Reserva Natural, e o Plano de Ordenamento da Barragem da Albufeira do Odeleite.
O que é que acontece? A Câmara não vai ficar com mais nenhum poder. Vai ter que, no seu processo de licenciamento, ser a Câmara que vai ter que verificar a conformidade desses regulamentos na operação que o promotor se propõe. E teve que se transpor, pegar nesses regulamentos e transpor para o regulamento municipal. Parece uma coisa muito simples, não é assim tão simples, porque, por exemplo, designação de um fogo num plano, num POC, designação de casa, pode ser diferente da designação de casa do PDM ou designação de casa de uma habitação na reserva. Prevalece sempre a norma mais restritiva que estava em vigor num plano. Ou seja, o PDM não tem força para ir tornar mais permissivo. E se houver um destes planos que seja mais restritivo, há nesta proposta que vem hoje à Câmara, que a Câmara é a única entidade competente para aprovar a proposta, a Assembleia Municipal só tem que ter conhecimento, depois da Câmara isto tem que ir para o Diário da República. Isto foi feito por uma equipa, isto é mais jurídico até do que técnico de planeamento, e foi feita uma consulta ao Instituto de Conservação da Natureza e à Agência Portuguesa do Ambiente, que tutela a parte do POC, e à CCDR. Nós conseguimos o parecer, as outras entidades não emitiram parecer, a CCDR emitiu um parecer já fora da proposta, mas que eu pedi para acrescentar, que não há nada a alterar, mas pronto, é para dizer que isto não é uma revisão nem alteração ao PDM, é uma transposição obrigatória dos planos especiais de ordenamento do território, do nosso território. Alguma dúvida? Tenho a vontade de saber, Célia. Não é uma questão de dúvida, mas daquilo que me foi dado a conhecer, os PDMs estão suspensos, certo? A CCDR suspendeu, a nível do Algarve, todo o processo relacionado com os PDMs, certo? A partir do 14 de julho, tudo o que se refere a estas áreas só, de jurisdição dos planos especiais, foram suspensos. Por exemplo, na Verde Lago, vamos aprovar hoje a proposta final da Verde Lago, mas mesmo que seja aprovada em Diário da República, se não se fizer a transposição, esses artigos ligados à frente de mar ficam suspensos. Pronto, quem vota contra, então, quem se abstém, o ponto 6, a contratos de programa a celebrar com os clubes e associações do Conselho, no ano de 2021. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o ponto 7, participação pública, alteração do plano pormenor das terras da Verde Lago. Quer explicar, vereador? Isto é um processo longo, como veem, uma pequena alteração ao plano pormenor, o processo que isto está contratualizado com uma equipa, faz mesmo parte do processo, é uma contratualização que o promotor é que paga toda a assessoria técnica e jurídica, mas, como vem e aquilo que acompanhamos aqui nos diferentes atos, retirar o campo de golfe e reduzir o impacto urbanístico e arquitetónico ao mudar o desenho urbanístico interno, afastar a construção para trás, tudo isto implicou um processo longo, moroso, de muito envolvimento, dezenas de reuniões, e chegou agora ao fim com aquilo que foi a fase da concertação, a fase das negociações, a fase da emissão. Nós só mandámos para discussão pública com os parceiros das entidades, todas os parceiros favoráveis, designadamente Turismo Portugal, CCDR, CNF, APA, e penso que basicamente são esses, e agora, depois de consensualizado uma alteração ao regulamento, que isto no fundo vai ser um plano que tem um novo regulamento, esse regulamento é como se fosse, vai editar as novas regras, foi agora para a discussão pública, essa proposta final consensualizada com todas as entidades, em que basicamente são estas duas grandes alterações: retirar o campo de golfe, o consumo do campo de golfe, para que saibam, tinha um consumo previsto de água de 500 mil metros cúbicos ano. A proposta que se põe em cima da mesa é um espaço verde que pode ir até 100 mil metros cúbicos de água, portanto é uma redução substancial, e é com isto que se materializa, se concretiza, se finaliza também a assunção daquilo que é o protocolo das contrapartidas. Se não houvesse uma alteração ao plano pormenor,
o protocolo também não caía. Mantinha-se o direito do que lá estava, não com as obras que nós queríamos, mas nem faríamos a atualização, mas agarrado a esta alteração também está esse protocolo. Portanto, acho que a Câmara teve sempre a acompanhar positivamente este processo, e a Assembleia Municipal também, me parece, sempre foi chamada a opinar sobre isso, e ficamos todos mais descansados, e o novo hotel, depois disto ser publicado em Diário da República, há condições para entrar o projeto de arquitetura do novo hotel, que na prática o que estava previsto, a cota de soleira, era ao nível da estrada da Praia Verde, de 3 pisos para cima, e agora o que se pretende é que esse seja o topo do hotel e que o hotel funcione em escada para não ter tanto impacto visual no exterior. Como toda a gente sabe, é bom lembrar, todos estes alvarás estavam emitidos, o município não vai arrecadar agora verba alguma com alvarás, os alvarás estavam emitidos desde 2010, o que vamos conseguir agora é ter o impacto positivo dos postos de trabalho que cria, que já criou de alguns até gente jovem aqui do nosso concelho e dos arredores, e são os IMTs, das transações das vivendas, toda a gente tem lido as notícias, o que é que isso significa, são impostos municipais, e teremos o hotel mais rapidamente a ser instalado. É um hotel de 5 estrelas e que se prevê estar aberto em 2024. Mais alguma dúvida? Podemos pôr à votação então. Quem vota contra, quem se abstém? Ponto número 8. Atribuição de apoio ao Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal. Pode-se pôr à votação? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 9. Bolsas de estudo, ano letivo 2021-2022. Prorrogação de prazo. Alguma dúvida? Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 10. Sr. Presidente, sobre isso, porque há pessoas que nos ouvem, dizer que se mantém o mesmo regulamento da atribuição de bolsas, no entanto, com a pandemia, as universidades prorrogaram o prazo, ou têm um novo prazo para as inscrições para a universidade. E o nosso regulamento tinha um prazo muito restrito. Portanto, já que as pessoas as que nos ouvem passam a saber que este novo prazo é coincidente com os novos... Até o final de outubro, não é? Exatamente. Ponto 10. Auxílios económicos, ano letivo 2021-2022. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 11, exatamente a mesma coisa. A renovação do cartão do idoso. Ponto 12. Ampliação de empreendimento de turismo em espaço rural. Alteração da tipologia de empreendimento de turismo em espaço rural de casa de campo para agroturismo. Processo de vista alcance. Alguma dúvida? Pode-se pôr à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Ponto 13. Resolução do contrato de empreitada de abastecimento de água ao Pisabarro, de baixo de cima e Matos. Portanto, isto é jogarmos abaixo este contrato, e o ponto 14 é o lançar uma nova empreitada. Não sei se a vereadora Filomena Já sabe, eu gosto de explicar. Há um senhor aqui, um homem grande aqui da política, que não vou dizer o nome, está a dizer sempre que eu explico demais e que a gente não pode explicar tudo. Mas eu, como não tenho medo que as pessoas saibam, os verdadeiros motivos das coisas, porque devem saber, e para exercerem uma cidadania ativa devem saber, então eu persisto nessa forma de estar. Portanto, o Pisabarro foi uma obra lançada em 2018, essa obra foi contratualizada, essa obra foi marcada a consignação é entregar os terrenos, a obra, o espaço, o início da obra ao empreiteiro, depois de 1 ano e meio entre projeto e concurso, depois de 1 ano e meio, entregámos a obra em junho do ano passado ao empreiteiro, ele não apareceu uma segunda vez, não apareceu uma terceira vez, e quando apareceu nós já só tínhamos uma proposta em cima da mesa, que era subrogar a posição, passar para o segundo concorrente, que aceitaria fazer a obra com menos 50 mil euros daquilo que era a sua proposta. Fizemos o contrato para subrogar essa posição, para o segundo empreiteiro poder fazer, com o preço da primeira, e agora, com atrasos sucessivos e a pandemia, e não há fornecedor de PVC, não há fornecedor de ferro, e não há fornecedor, pronto, com esses argumentos,
Entretanto, esse empreiteiro diz-nos agora, recentemente, que está aí no processo, que já não queria fazer a obra porque os preços tinham disparado e mesmo que houvesse direito à revisão de preços, e a revisão de preços é o quê? É um índice do consumidor, do mercado, em que atualiza o preço desde o dia da proposta, portanto, desde 2018 a 2021, e somos obrigados a pagar. Mesmo assim, o empreiteiro não quis fazer a obra, este segundo, e como tal não temos mais saída. Ainda tivemos uma terceira solução, que foi pedir outra vez ao empreiteiro, ao primeiro, se agora já reunia condições para fazer. Infelizmente, desafortunadamente, esse empreiteiro tem um arresto e uma penhora maior, que foi comunicado ao município, maior do que o valor da própria empreitada. Então era um mau presságio ir entregar novamente a obra a esse empreiteiro. Forma de sair daqui é deitar abaixo o concurso e lançar novo concurso, com um valor base muito superior. Estamos a falar de mais de 200 mil euros para a obra, e esperemos nós que haja empreiteiros para fazer a obra. Isto para nós custa-nos imenso, porque também tem um fundo comunitário que tinha que ser executado até 2021, e nós, para justificarmos o pedido de prorrogação, que não sabemos se vai ser aceito, também precisamos ter o concurso lançado. Portanto, daí que isto tenha que vir a esta reunião, e ainda ponderámos deixar até outubro, mas para podermos fazer o pedido de prorrogação de financiamento, temos de ter evidências de que vamos avançar novamente. E eu agradecer às vereadoras e ao Sr. Presidente da Assembleia por 2 motivos ligados a este processo. Só mandámos a proposta na segunda-feira, sem ser o cumprimento do regimento, porque, como deve imaginar, dizer isto à estrutura técnica, que tinham conseguido fazer uma informação, uma proposta, uma abertura de procedimento, a atualização do caderno de encargos e a devida revisão orçamental, que também tem que ir à Assembleia, ou seja, tem que ter lá inscrito no orçamento de verba para 2022, não tem, porque a obra era para fazer em 2021, e, portanto, agradecer às vereadoras e ao Sr. Presidente da Assembleia que, fora daquilo que são as regras do regimento de cada órgão, permitiram que se pudesse incluir este assunto. Quando falas no Pisabar, eu fiquei traumatizado psicologicamente. Aliás, tive umas noites sem dormir à conta do incêndio. Nós estivemos por dentro do incêndio ali em Altamora e na Cortelha, no Pisabar, e de facto ver à noite o Pisabar cercado de fogo por todos os lados, e nem um carro de bombeiros e nem um bombeiro, e ver a população toda agarrada às mangueiras. Aliás, a Associação de Caçadores da Junqueira deram uma ajuda preciosa, de altura, mas ver aquela gente toda a defender as suas casinhas, aquilo, acho que foram uns heróis autênticos. Bem, ninguém vota contra esta resolução e este lançamento de obra. Ninguém se abstém. Há um último ponto que eu penso que as vereadoras têm conhecimento, que se prende com a 4ª revisão do orçamento e as grandes opções do plano. Isto tem a ver com o facto de não se ter avançado com a obra de esta. Ok. Portanto, estamos de acordo. Ninguém vota contra, ninguém se percebe. Está fim da ordem de trabalhos. Não sei se alguém na assistência quer intervir. Se não, vamos aprovar em minuto os pontos todos por unanimidade. Agradeço a presença e a participação das senhoras vereadoras, das simpáticas vereadoras do Partido Socialista. Portaram-se bem hoje. Hoje portaram-se bem. Bem, e agradeço a presença de todos, e este mandato está quase a chegar ao fim. Ainda vai haver uma reunião. Está bem, mas vamos despedir na reunião que vai vir aí. Os bolos e o champanhe. Muito bem. Dou por encerrada esta sessão. Obrigado.